Olá, meus irmãos, que a paz de Cristo e o amor de Maria reine no coração de cada um de vocês. Irmãos, estou aqui gravando esse vídeo para a Missão Despertar, com muita alegria no meu coração, para transmitir e levar até você, até o seu coração, uma mensagem, do Senhor, a boa notícia, o Evangelho. E hoje, então, antes de começar a pregar a palavra de Deus, a poder entrar naquilo que realmente Deus quer que nós falemos, eu quero me apresentar a você. Meu nome é Rodrigo, eu sou casado há 13 anos, minha esposa se chama Camila, temos duas lindas filhas, Melissa e Marcela. Nós fazemos parte do grupo de oração Cristo Reina, que acontece na paróquia Nossa Senhora do Belém. Acontece toda quarta-feira, mas devido a toda essa realidade que estamos vivendo, de pandemia, então o nosso grupo de oração continua às quartas-feiras, às 8 horas da noite, só que agora online. Graças a Deus temos essa ferramenta, temos esse meio no qual nós podemos continuar levando a boa notícia, o Evangelho ao coração de todos. Irmãos, então hoje eu quero aqui, gravando esse vídeo, falar para vocês um pouco sobre aquilo que a igreja está vivendo, que é a festa da transfiguração do Senhor, no qual é o Evangelho do dia segundo a liturgia da Igreja Católica. O trecho bíblico, então, no qual está então narrando para nós esse evento da transfiguração, se encontra em Mateus capítulo 17, versículos do 1 ao 9. A palavra de Deus vai nos dizer assim: pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e seu irmão e conduziu-os à parte a uma alta montanha. Lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Pedro tomou então a palavra e disse-lhe: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E daquela nuvem fez ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Ouvi-o. Ouvindo esta voz, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se deles e tocou-os, dizendo: Levantai-vos, não temais. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão unicamente Jesus. E quando desciam, Jesus lhes fez esta proibição: Não conteis a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Palavras para a nossa salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amados, então hoje a Igreja de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, celebra a festa, vive então a festa da transfiguração do Senhor. Meus irmãos, então veja, essa teofania, ou seja, essa manifestação, essa revelação de Deus acontece no alto de um monte, aos discípulos, o Monte Tabor, aos discípulos Pedro, Tiago e João. Para ser bem objetivo, irmãos, para então querer transmitir essa mensagem de Deus para você, eu quero partir de 2 perspectivas: o seu significado, ou seja, o significado dessa festa e o que ela quer nos dizer de concreto. O seu significado, irmãos, o que a transfiguração do Senhor nos mostra é Cristo na sua essência. No Tabor, Cristo, o que ele faz? Ele transforma a natureza humana, escurecida por Adão, revestindo-o com seu esplendor, com sua glória. Então veja, quando então ali ao lado de Jesus aparece Moisés, que representa toda a lei de Deus, e Elias, que representa toda a profecia, os profetas, o que está acontecendo? Mostra que o próprio Jesus é o cumprimento de toda a lei, é o cumprimento de toda a profecia, de tudo aquilo que foi dito pela boca dos profetas. Tudo que se dizia, tudo que se ensinava no Antigo Testamento se cumpre, se revela agora na pessoa de Jesus Cristo. Então veja, irmãos, o Antigo Testamento, ele é como uma mulher grávida que gestava Jesus Cristo. Então veja, o Antigo Testamento ele gesta Jesus Cristo ao longo da história, para então, na pessoa de Jesus Cristo, que se revela a nós numa natureza humana, nascendo do ventre da Virgem Maria pela ação do Espírito Santo, então Cristo, ele então é o cumprimento de toda essa lei, de toda a profecia.
Então, veja, Jesus Cristo se revela para Pedro, Tiago e João na sua essência, e para nós, na sua essência, e antecipa, irmãos, aquilo que irá acontecer com ele a partir da sua ressurreição, e o que irá acontecer conosco também quando ele vir na sua segunda vinda definitiva. Amém? Mas veja agora o que tudo isso quer nos dizer de concreto. Veja o que isso quer falar ao nosso coração de uma forma concreta, irmãos. Perceba, se nós pegarmos os 3 evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, aqui eu quero abrir um parênteses e dizer para você, sinóticos vem do grego, sim significa conjunto, ótico significa visão. Então os 3 evangelistas, Mateus, Marco e Lucas, têm uma visão conjunta. Então se a gente pega ali os 3 evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, nós vamos perceber que o evento da transfiguração, esse momento da transfiguração, acontece após Jesus fazer o seu primeiro anúncio da paixão aos discípulos. Então veja, ao fazer o primeiro anúncio da paixão, de tudo aquilo que ele teria que viver, tudo aquilo que ele teria que passar, todo o seu sofrimento, a forma no qual ele iria se entregar a todos nós, na cruz, a partir de então revelar tudo isso aos discípulos, o que Jesus então ele percebe? Jesus percebe os discípulos meio que perturbados. Jesus ele percebe que os discípulos ficaram um pouco fora do eixo, saíram um pouco da sua paz interior, daquilo no qual eles estavam vivendo até então. Então Jesus, irmãos, o que é? A gente até pode perceber tudo isso, A gente pode até perceber essa perturbação, esse balançar interior dos discípulos a partir da fala de Pedro, depois que Jesus anuncia a paixão. Pedro vai dizer que Deus não te permita acontecer isso, Senhor. Isso não vai te acontecer. Jesus até dá uma resposta severa para Pedro, dizendo: afasta-te de mim, Satanás, porque você quer viver as vontades do homem, não a vontade de Deus. Então veja, diante dessa situação, diante dessa perturbação interior dos discípulos, Jesus então ele começa agora a preparar os discípulos. Jesus então ele se preocupa e depois de anunciar a sua primeira paixão, ele permite que Pedro, Tiago e João vivenciem a transfiguração, para eles perceberem que depois de tudo aquilo que ele tiver que passar, depois de todo o sofrimento que ele tiver que passar, Jesus se revelará na sua glória, no seu esplendor, a partir da sua ressurreição a cada um de nós. Então veja, Jesus então prepara, irmãos, os discípulos para tudo aquilo que eles iam presenciar, para tudo aquilo que eles iam ver. Jesus então na transfiguração ele antecipa para os discípulos tudo o que aconteceria com ele após a cruz. Só que Jesus com a transfiguração ele mostra o quê? Que a história não vai acabar na cruz, ela vai continuar eternamente a partir da sua ressurreição, irmãos. Então, o que Jesus está querendo dizer para os discípulos? Veja, eu vou ter que passar por um sofrimento terrível, eu terei que sofrer nas mãos dos judeus, eu terei que sofrer na mão daqueles no qual não querem aderir à verdade, no qual eu vim trazer, no qual eu sou a verdade, então eu sofrerei na mão deles. Só que não vai acabar aí a história. Na transfiguração, Jesus mostra para nós que ele então vai vencer a morte, e após a sua ressurreição ele nos aparecerá, ele voltará a cada um de nós no seu corpo glorioso, no seu esplendor, em toda a sua glória. Então Jesus, o que ele está querendo dizer, irmãos? Ele está querendo dizer para os discípulos: olha, foca o seu olhar em mim, fixa o seu olhar em mim, nas coisas de Deus, e permaneçam firmes na fé. Não desista. A transfiguração, irmãos, nada mais é do que um ânimo, do que um encorajar da parte de Cristo aos discípulos após tudo aquilo que foi anunciado a eles antes da transfiguração, ou seja, o primeiro anúncio da paixão. Então Jesus, ele vem então agora mostrar para os apóstolos, mostrar para os discípulos que eles precisam manter firme, que eles não podem renunciar, eles não podem desanimar, e eles precisam permanecer firme, acreditando em Jesus, de que a história continuará após a cruz, a história permanecerá após a cruz, ou seja, todo o plano de salvação de Deus continuará após a cruz, assim na ressurreição de Cristo e na sua volta gloriosa, na sua vida gloriosa. Então, o que o Senhor está querendo dizer para mim e para você, para a gente poder estar encerrando esse vídeo? Ele está querendo dizer para você que mesmo diante das suas cruzes, mesmo diante do seu sofrimento, mesmo diante das tristezas, das inseguranças, mesmo diante de
toda a nossa liberdade tirada diante do contexto, talvez, que a humanidade está vivendo, e nas suas lutas particulares, a sua cruz particular, o que Jesus está querendo dizer? Ele está pedindo para você: permaneça firme, não desista, continue com o seu olhar fixo em Jesus, continue com o seu olhar fixo no Senhor, com o seu coração elevado ao céu, e não se deixe levar pela tristeza, pelo sofrimento. Lute, mas não lute sozinha, lute com Deus, lute com o Senhor, que venceu a morte, que ressuscitou, está vivo hoje, a cada um de nós, presente na Eucaristia, presente na pregação da Palavra de Deus, presente no amor aos irmãos. Então veja, irmãos, não desista. E como que você vai fazer para manter os seus olhos fixos no Senhor? Você vai ouvir o conselho de Deus Pai, quando aparece aquela voz entre nuvens dizendo: esse é o meu Filho muito amado, no qual coloquei toda a minha afeição. Olha agora, ouvi-o. O que você tem que fazer para permanecer na graça, para permanecer com seus olhos fixos no Senhor, é ouvir o Senhor, mas não um ouvir descompromissado, não um ouvir que entra por aqui e sai por aqui, mas um ouvir que entra por aqui e cai no coração e transforma em atitude na sua vida, no qual Deus colocou no seu cotidiano, nas pessoas que cruzam o seu caminho. Amém, meus irmãos? Que Deus o abençoe, que Deus o fortaleça na graça, na perseverança e na fé. Eu quero pedir a você, irmãos, encarecidamente, em nome da Missão Despertar, que você possa aí, então, dar um joinha nesse vídeo, entrar no canal do YouTube, entrar no canal da Missão Despertar, dar o seu joinha, curtir aí, dar o seu like, se inscrever e compartilhar essa mensagem, para que ela possa chegar a tantos corações e assim também possa avivar o coração de cada pessoa que possa estar aí passando por momentos difíceis, talvez se entregando ao medo, ao desespero. Entra lá, dá seu like, se inscreve no canal e compartilha a mensagem, a boa notícia de Deus. Amém, meus irmãos? Um grande abraço, que Deus o abençoe. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.